Agradeço ao presidente Marcos Rota, cumprimento também o relator José Rocha, peço ao ex-presidente do BNDES, Demian Fioca, que possa fazer as respostas assim que eu for perguntando. Quem indicou Vossa Senhoria para o cargo de presidente do banco? Formalmente foi o presidente da República, por recomendação do ministro Furlan à época. E acredito que nessa decisão, dado que o então presidente do banco foi chamado ao Ministério da Fazenda, foi uma decisão natural. O ministro Furlan que te indicou? Isso, do ponto de vista de alçadas, é o ministro do MIDIC que recomenda ao presidente, que aprova. Se eu não estou enganado, o que eu me lembro, Vossa Excelência, é assim. Não, quem te chamou para ocupar o cargo? O presidente da República. Ele te chamou na sala dele e falou, você vai ser presidente do BNDES? Eu não me lembro se foi na sala dele. O senhor teve uma reunião com o presidente da República para assumir o banco do BNDES? A presidência do banco? Eu acredito que sim. Foi o presidente da República que ligou para Vossa Senhoria para saber se Vossa Senhoria gostaria de assumir o banco, a presidência do banco? Eu não lembro exatamente da ligação, mas se Vossa Excelência gostaria de saber se o presidente anterior, o ministro Guido Mantega... Não, o que eu estou querendo saber é o que eu estou perguntando. Gostaria que a gente pudesse ser direto, até porque meu tempo é escasso. Gostaria de saber, o senhor foi convidado para assumir a presidência do banco. Quem fez a ligação para saber se o senhor aceitaria? Acredito que tenha sido o gabinete da presidência ou Furlan. Deixa eu apenas para esclarecer, não estou me esquivando da resposta, é que... Não, Vossa Senhoria está esquivando da resposta. Vossa Senhoria foi convidado para ser presidente do banco. Vossa Senhoria não lembra quem te convidou? Poxa, esses são processos políticos, estava nos jornais. Não tem processo político. Vossa Senhoria foi convidado para presidir um banco público, é a maior entidade pública de banco do Brasil. Vossa Senhoria não sabe quem te ligou para chamar, para convidar. Eu sei que foi indicado pelo presidente da República. Foi uma indicação que não foi um telefonema de surpresa, uma vez que eu já era vice-presidente do banco. E sei que a alçada também é do presidente da República. Não me recordo exatamente quais telefonemas existiram. Posso solicitar ao BNDES, ligações entre governo. Deve haver várias. Mas a indicação do presidente do BNDES, quando a pessoa já está há anos trabalhando no BNDES como vice-presidente, não é o que assim, alguém telefonou, quem foi a secretária, qual foi a reunião. É o que vai se decidindo no governo. Acontece naturalmente, não precisa falar com ninguém. No dia para a noite, Vossa Senhoria é ungido na presidência sem ter que conversar com ninguém. Eu não vejo qual seria a... Não, Vossa Senhoria era vice-presidente do banco. O presidente sai do banco e precisa ter um novo presidente. Quem avisa Vossa Senhoria que Vossa Senhoria será o presidente do banco? É uma pergunta simples. Isso, simples e de natureza formal. E por que Vossa Senhoria não pode responder? Eu posso responder. Estou perguntando um nome. Alguém tem que ter falado isso com Vossa Senhoria. Quem é essa pessoa? Acredito que tenha sido um telefonema da presidência da República. A presidência da República. Então, o presidente Lula te convidou para assumir o banco. E Vossa Senhoria teve uma reunião com ele. Vou lhe explicar, Vossa Excelência, com todo o respeito que Vossa Excelência merece. Não, também com todo respeito. É só por causa do meu tempo. Qualquer que tenha sido o trâmite, um telefonema, uma reunião, etc., há 10 anos, eu estou disposto a abrir. Entretanto, o que eu gostaria de esclarecer é que, apenas por eu estar sob juramento de algo específico, eu não gostaria de ter certeza se foi o telefonema, o que alguém falou, qual foi a reunião, ainda que seja um detalhe, para não infringir o meu juramento. Por isso eu estou tendo essa cautela. Não, mas eu entendo que Vossa Senhoria me permita, eu não consigo acreditar que Vossa Senhoria foi nomeado presidente do BNDES sem ter uma indicação política de ninguém, sem ter tido... Eu não acredito que o presidente... Vossa Senhoria pode me contestar. Eu não acredito que o presidente da República acordou de manhã cedo e falou assim, olha, vou chamar o Demian Fioca para assumir a presidência do BNDES. Liga para ele, para a gente ver.
Se Vossa Senhoria falar para mim que foi isso que aconteceu, tudo bem, acatarei como verdade. Mas o que eu estou perguntando, foi isso que aconteceu? Ou Vossa Senhoria tinha uma relação direta com alguém da equipe econômica do presidente que indicou Vossa Senhoria para avaliação do presidente? Se houve essa indicação, quem foi? Perfeitamente. Agora uma pergunta mais fácil de eu responder com toda a segurança. Eu acredito que a indicação do meu nome para suceder o ministro Mantega na presidência do banco foi do próprio ministro Mantega. Do Mantega. Mantega te indicou. Isso. E provavelmente, inclusive, a informação de que eu seria o próximo presidente deve ter chegado pelo ministro Mantega. E antes de Vossa Senhoria assumir, Vossa Senhoria teve uma reunião com o presidente Lula. Isso é que eu não posso confirmar com certeza. Como não pode confirmar? Vossa Senhoria assumiu a presidência do banco com uma reunião com o presidente antes ou não? Esse não é um fato que acontece todo dia na vida, para saber, olha, eu tive ou não uma reunião com o presidente antes de assumir o banco. Sim ou não, é só isso. Sim, eu tive algumas poucas reuniões com o presidente. Não, eu estou perguntando especificamente antes de Vossa Senhoria assumir a presidência do banco. Sim ou não? Vossa Senhoria teve uma reunião com o presidente antes de assumir ou não? Esse não é um fato de 10 anos que não pode recordar. Vossa Senhoria sabe se teve uma reunião para assumir a presidência ou não. Sim ou não? Não acredito que houve uma reunião específica, não. Vossa Senhoria não teve uma reunião, então, antes de assumir a presidência do banco. Eu era vice-presidente do banco. Sim. Eu já estava no banco há vários Isso eu já entendi. meses. Eu estou perguntando a Vossa Senhoria o seguinte. Combinado, ligaram, Vossa Senhoria aceita assumir a presidência do banco? Aceita. Antes do ato de publicação, Vossa Senhoria teve uma reunião pessoal com o presidente Lula, sim ou não? Eu assumi interinamente quando o ministro Mantega foi à presidência e acredito que tenha sido o ministro Mantega que me indicou para a presidência do BNDES. Alçada do presidente Lula, eu tive algumas poucas reuniões com o presidente, eu realmente não me recordo exatamente. Então, presidente, eu quero pedir aqui uma solicitação para ver a agenda oficial do presidente Lula no período que antecede a assunção da participação, da nomeação do ex-presidente Demian, para saber, já que ele não se recorda, para a gente saber de fato se houve ou não houve essa reunião. Eu gostaria que Vossa Excelência acatasse esse pedido nosso. Continuando, por que Vossa Excelência saiu do banco? Porque houve um rearranjo do primeiro escalão do governo, foi substituído o ministro ao qual o banco está vinculado, e o governo entendeu por bem convidar o Luciano Coutinho para assumir a presidência do BNDES. Qual ministro que foi substituído, Mantega? Não, foi substituído o ministro Furlan pelo ministro Miguel Jorge. Com o ministro Miguel Jorge, eu posso confirmar com a Vossa Senhoria, tive reuniões naquele período final, acredito que ele ficou avaliando o meu trabalho. Vossa Senhoria tem divergência com o presidente Luciano Coutinho? Não, não tem. Quem o indicou? Como eu disse, acho que a minha indicação no mérito veio do ministro Mantega. Não, a indicação do presidente Coutinho. Vossa Senhoria sabe quem indicou? Não, não conheço. Não? Mas, como foi avisado a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria sairia do seu cargo para dar a substituição para o presidente Coutinho? Disso eu me lembro, foi um processo mais intenso, havia debate de jornal sobre isso. Aí sim, eu fui a Brasília, aí sim me lembro de uma reunião com o presidente Lula, que eu apresentei os resultados do banco, e havia discussões, passaram-se alguns dias, e então eu fui convidado que o Luciano seria o próximo presidente do banco. Bom, então o presidente, Vossa Senhoria não recorda se o presidente te convidou para uma audiência antes de assumir, mas recorda que foi ele que informou que Vossa Senhoria sairia. É isso? Isso, porque quando eu assumi eu já estava no banco. E qual que é a justificativa de te retirar, que foi dada nessa reunião, para a substituição? Agregar ao governo o nome de um economista reputado como Luciano Coutinho. Deputado Carnazzo, peço para Vossa Excelência encerrar, porque nós temos votação nominal agora no plenário. Bom, eu ainda teria muitos questionamentos. Vossa Excelência tem mais um minuto para fazer esse questionamento. Meu tempo se esgotou. Eu quero dizer que eu ainda teria muitas perguntas a serem feitas. Considero as informações insuficientes para
necessidade que nós temos aqui de podermos aprofundarmos. Tive a oportunidade de acompanhar todo o processo de inquirição do ex-presidente e sinto não poder ter um tempo maior para poder fazer as perguntas para os esclarecimentos devidos. Mas, como o meu tempo está escasso, vou respeitar a ordem dos requerimentos e peço a gentileza de que possamos fazer a verificação se houve ou não a reunião antes da posse do presidente, junto com o presidente Lula. A solicitação de Vossa Excelência será atendida pela mesa e pergunto de Vossa Excelência se ficou algum questionamento sem resposta do ex-presidente. Ficaram vários, mas não em função dele, mas pelo tempo. Em função dele, eu acho que, pelo menos essa questão de não se recordar de antes de assumir um banco, se teve uma reunião com o presidente, realmente não dá para acreditar. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado André, por gentileza, Vossa Excelência quer... Tendo havido ou não exatamente uma reunião sobre este assunto naquele momento, eu gostaria de reiterar que vejo com completa naturalidade a minha sucessão no banco, com ou sem uma reunião específica, uma vez que eu já era vice-presidente do banco e já estava há vários meses trabalhando na instituição. Portanto, não, de maneira nenhuma, seria uma ocasião de alguém receber um telefonema de surpresa e não se lembrar de quem telefonou. Era um processo de discussão dentro do governo ao longo de um período longo. Se me permite, só para concluir, então, uma última pergunta, só para poder concluir o raciocínio. Vossa Senhoria ficou todo o tempo presidindo o BNDES em formato interino ou Vossa Senhoria foi nomeado como presidente sem ter o papel de interino em algum momento? Foi nomeado presidente. Então, quer dizer que Vossa Senhoria, quando o cargo do presidente ficou vago, Vossa Senhoria assumiu o banco interinamente, mas depois de um momento Vossa Senhoria foi homologado como presidente oficialmente. Ou não existe uma diferenciação de um ato entre o outro? Sim, foi isso. E aproveito para esclarecer que, de maneira geral, quando o presidente do banco está ausente, o vice-presidente assume a presidência. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma diferenciação entre o momento que Vossa Senhoria está exercendo a presidência de forma interina e outra como Vossa Senhoria é nomeado especificamente para o cargo com autonomia do tal. Existe uma diferenciação entre um e outro, certo? Perfeitamente. Então, existe uma data que Vossa Senhoria deixou de ser presidente interino para ser oficialmente presidente, certo? Tem um ato. Perfeitamente, só poderia ser assim. A minha pergunta e o meu questionamento é, antes de te oficializar, se haveria tido uma reunião com o presidente. Vossa Senhoria disse e repetiu, ainda posso te dar a oportunidade de se retratar quanto a isso. A minha pergunta é, antes de oficializar o nome de Vossa Senhoria a presidente, depois de sair da figuração da presidência interina, se Vossa Senhoria teve uma reunião precedente com o presidente Lula. Vossa Senhoria mantém a posição de não se recordar? Já respondi várias vezes. Tá bom. Obrigado. Ok. Vossa Excelência pode formular, através de requerimento, né? as informações que deseja e nós vamos deliberar com a mais contar absoluta certeza. Vossa Excelência vai contar sempre com o apoio desse presidente para que todas as informações que Vossa Excelência julgue necessário para fazer o seu juízo de valor, Vossa Excelência terá acesso. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência tem tido uma correção enorme com essa É o mínimo CPI, que posso fazer para retribuir a gentileza esperamos. de pessoas iguais a Vossa Excelência. Obrigado.